Ser grandemente usado nas mãos do Pai. Quantos desejam isso em nome de Jesus? Quantos desejam realmente que esse ano você esteja muito mais no centro da vontade de Deus? Levante a mão. Você deseja servir ao Senhor com muita alegria. Eu tenho certeza que todos que vêm aqui, todos esses dias, Deus tem trazido vocês aqui, cada um de nós, e eu também, e eu tenho sido ministrada pelo Espírito Santo. Deus tem falado ao meu coração, Deus tem falado ao seu coração. A gente chorou, a gente foi puxado a orelha, a gente se firmou, parece que a gente enxergou melhor as coisas, porque Deus, Ele traz direcionamento para nós. Quando nós estamos aqui, nós enxergamos do ponto de vista de Deus as coisas. A gente começa a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E quando a gente começa a olhar para esse ponto de vista e não para aquilo que está ao nosso redor, a gente começa a entender o que Deus tem para nós, que o que Deus tem para nós, que o que Deus tem para você e para mim é muito grande. Aleluia! E eu não estou falando com a frase de efeito, mas eu quero lembrar tudo que Deus tem feito para nós. O ano passado o que Ele fez para nós foi marcar nossas vidas. A minha vida foi marcada com aquele versículo de 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você já devia ter decorado já, vamos lá. Vamos ler lá 1 Coríntios 2,9. Diz assim: nem olhos viram. Vamos lá. Penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De novo, então, não o comecinho, só aqui. Nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala assim: o que Deus tem preparado para mim, que amo a Deus. Fala assim: o que Deus tem preparado para mim, que amo a Deus. Quantos podem dizer aleluia mesmo, amado? Porque isso é maravilhoso, é uma promessa para você e para mim. E agora esse ano eu tenho sentido muita direção de Deus, amado. Uma palavra que pode estar escrito, que está escrito em vários lugares, mas eu quero marcar 41, Isaías 41, 10, que diz assim, tchan, que diz assim, deu certo, 1, 2 e, leia comigo, 1, 2 e, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Ele quer que você entenda que Ele está indo à frente. Ele quer que você entenda que não só Ele está indo à frente, mas Ele te ensina o que é útil. Veja aí em Isaías 48, 17, que diz aí, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Nós vamos parar aí. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Esse ano nós buscamos de Deus uma direção, e sabíamos que Deus estava nos levando desde o ano passado. No ano passado nós tivemos um tema chamado Renove, e o ano passado Deus fez assim com a terra, fez assim na terra que estava para ser plantada. Ele teve que mexer com muita gente. Quantos esse ano de 2024 passaram por grandes assim desafios pessoais? Levante a mão. Quantos passaram aqui por problemas assim que você teve que decidir coisas, que você teve que se apegar em Deus, que você teve que falar: puxa, Senhor, que situação que eu estou, ou agora eu fico firme, ou eu fico firme, não tem outra saída. Quantos passaram por isso? Levante a mão. Você teve esse privilégio, eu tive esse privilégio, Deus nos deu o privilégio de sermos mexidos. Emocionalmente eu fui muito mexida.
Espiritualmente, fui muito confrontada. E fisicamente, fui abençoada. E assim eu tenho certeza que Deus fez com você. Emocionalmente, nós somos sempre instáveis, parecemos aquela onda do mar, que sobe e desce, sobe e desce. Um dia está bem, outro dia você está meio chateado, um dia você está melhor. Mas Deus começou a tratar a gente para que a gente fizesse o que Ele quer, não o que os outros querem. Principalmente para a minha vida, principalmente para essa igreja. Começamos a fazer aquilo que Deus está pedindo, não aquilo que agrada as pessoas. Quantos passaram por isso esse ano? Por situações como essa que você teve que falar, ou eu sou de Deus, ou eu faço as coisas só para agradar aos outros. Quem faz isso? Fez isso. Teve que aprender, mesmo que o outro não te elogie, mesmo que o outro não goste, mesmo que o outro vá embora, você fica firme porque você ama Deus e está servindo a Ele. Esse ano todos nós passamos por muitas coisas. E como pastora daqui da igreja, eu posso dizer uma coisa, dessa igreja em Votorantim, eu posso dizer para vocês que o Senhor tem nos guiado, não só agora, Deus sempre tem nos guiado, mas de um jeito muito especial, esses últimos tempos Ele tem nos guiado, desde o ano passado, porque quando Ele deu para nós, na verdade, para o pastor Carlos, na verdade, essa arena, lembra, irmão, só foi o ano passado, a gente não tinha entendido o que Deus queria, só sabia que era grande. Só que para Deus fazer uma coisa muito grande, nós temos que arrumar a casa e pôr o que é tudo, o alicerce bem feitinho, para que tudo possa crescer conforme a vontade dEle, para que tudo possa ser ampliado, estendido, alongado, firmado, e não impedirmos aquilo que Deus tem para fazer para nós. Então o ano passado e esse ano eles estão como dois irmãos, andando de mãos dadas, porque Deus teve que preparar a terra. Agora chegou a hora de lançar sementes na terra, e sementes que vão florescer, e sementes que vão dar fruto, e fruto para a vida eterna. Eu tenho certeza disso, sabe, amados? E eu queria que você escutasse por que nós pusemos esse tema. É muito gostoso vir aqui pastores de fora e falar sobre o tema, mas é muito importante você entender porque os seus pastores escolheram esse tema. Porque Deus está nos dirigindo para um tempo que nós não entendíamos, que seria tão grande, tão bom, tão abençoado, mas que vai precisar de você realmente acreditar que Ele tem coisas lindas e grandes para fazer. Quantos aqui, amados, podem ler junto comigo essa passagem aqui de Isaías 54, desde o 1 até o 4. Nós vamos ler de novo, nós vamos ler agora. Vamos lá. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E porque transbordarás, para a direita, para a esquerda, e tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deixa eu contar um pouquinho só do histórico dessa passagem. Nós estávamos ali meditando entre nós pastores, e vimos que essa passagem aconteceu antes até mesmo do povo ir para a Babilônia, do povo ser levado cativo, muito tempo antes. E aí o que aconteceu? Eles nem tinham ainda sofrido, mas Deus já estava falando o seguinte: vocês vão sofrer, mas eu vou restituir tudo de novo para vocês. Por isso não te envergonhes da tua viuvez, ou de você ter poucos filhos. Não te envergonhes,
porque você não vai ser mais envergonhada. Põe o 4 aqui, por favor. O 4 aqui. Porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Por quê? É como se Deus tivesse brigado com elas. Ele era o marido, e o povo de Israel, o povo de Deus, a esposa. E aí, ele brigou, ele rompeu, por causa da idolatria do povo. Então ele falou assim: olha, não precisa mais ficar envergonhada, porque eu estou de volta, estou te trazendo de volta. Estou te trazendo de volta. E não só isso, filho, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. O dia que acontecer isso com você, tenha certeza que eu vou te restituir tudo de novo. Você vai ficar 70 anos preso, você vai ficar 70 anos com dificuldade, mas eu vou restituir, eu vou trazer pessoas, eu vou trazer muita gente. Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Isso para você, amado, é para você e para mim, como pessoa, porque tudo que passamos, tudo que sofremos e tivemos essas reviravoltas o ano passado, tudo foi para o nosso crescimento e para que Deus fale: agora você vai transbordar. Chegou agora a hora de você transbordar de alegria, de você transbordar de graça, de você transbordar para mim, e fazer diferença nessa terra que você vive para mim. Nós temos um propósito nessa terra, e Deus colocou um propósito nos nossos corações, que é viver para os sonhos de Deus. Domingo eu falei isso com os obreiros aqui. Não podemos viver para os nossos sonhos, mas para os sonhos de Deus. E o sonho de Deus, um dos sonhos dele é que a gente ganhe as pessoas que estão sem Deus. Muita gente sem Deus, muita gente sem paz, muita gente sem alegria, muita gente sem conhecer a Deus. Eu estava vendo até o Caetano Veloso falando isso. Não foi mesmo que ele falou? Eu vou cantar uma música que o nosso irmão Kleber Lucas fez, ele falou. E eu tenho admirado os evangélicos agora. Você viu ele falar isso? Que coisa interessante. A gente falou tão mal do Kleber Lucas, porque não foi, no final está sendo tocado uma pessoa totalmente que era ateu. Nós não sabemos, não entendemos os caminhos de Deus. Não estou falando que está certo o que o Kleber Lucas fez, deixou de fazer. Eu não quero entrar nessas polêmicas de jeito nenhum. Só quero o seguinte: cuidar da minha vida para que eu fique bem, e você cuidar da sua vida para que você fique bem. Amém? Deixa os outros que se acertem com Deus. Mas aquilo que seria mais improvável, no final Deus acabou tocando no coração do Caetano Veloso. Está tocando em vidas. Vai tocar em vidas através de você. Vai tocar em vidas através do seu coração, servo do seu coração, que quer servir ao Senhor, que ama ao Senhor. Você vai ver esse tempo de colheita virá. Agora, uma coisa que eu acho lindo é que Deus fala o seguinte: amplia, filho. Não tem ninguém ainda, tudo ainda nem aconteceu, mas amplia, porque vai ser grande o que eu vou dar para vocês. Não vai ser pequeno. Não tinha povo ainda nem tinha acontecido as coisas, mas Deus falava: confia na promessa que eu estou fazendo. E eu quero dizer para você, Deus tem uma promessa para essa igreja, que Ele vai transbordar para a direita e para a esquerda, porque nós queremos ser mais bonitos, queremos disputar com as outras igrejas que estão por aí. Francamente, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês: se eles estão crescendo, os outros, louvado seja Deus por isso. Mas eu não quero crescer com gente de outras igrejas. Eu quero crescer com pessoas que não conhecem Jesus como Salvador. Nós temos que falar do nome de Jesus onde a gente for, e ganhar pessoas que estão sem esperança para conhecer Jesus, esse Deus vivo que vai salvar a humanidade, salvar pessoas, e não pessoas que nós vamos trazer de outra igreja, porque aqui tem melhor som, aqui é melhor isso, é melhor aquilo. Quem está atrás disso, sinto muito, perdeu a referência. Fica onde quiser, mas eu vou atrás daquilo que é eterno, daquilo que é importante, e eu quero levar você a andar nesse mesmo mover, no mover de irmos atrás de pessoas que não conhecem o Deus vivo, que precisam amar a Jesus, que precisam ser tocados por Jesus, precisam ser transformados por Jesus.
como você foi, como eu fui. Quantos foram transformados pela graça de Deus? Louvado seja Deus pelos irmãos que estão nas outras igrejas. Louvado seja Deus pelos irmãos todos. Mas nós queremos ganhar almas. Nós queremos ir atrás das pessoas. Nós queremos que cresça a obra. E tem uma coisa, nós não só queremos, Ele já prometeu. Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda, meu filho. E você vai transbordar de uma tal forma que você nunca mais vai se sentir envergonhado. Nem vai lembrar das coisas passadas, do opróbrio da tua viuveza, quando eu te deixei. Não, estou trazendo você de volta para um tempo novo. Esse versículo fala muito. É um tempo novo na sua vida, é um tempo novo na minha vida, é um tempo da gente realmente ser verdadeiramente usado na mão do Pai, como um cristão verdadeiro. Chega da gente ser meio cristão, meia boca, ou olhar as coisas só para a gente. Não, vamos querer olhar para o que Deus quer que a gente faça. O que o Senhor deseja que faça. Como o Senhor deseja que nós possamos agir e fazer. Como que será que Ele quer que eu viva esse ano? Ficar em casa de novo, assistindo as mesmas coisas, vir de domingo aqui na igreja, bater o cartão e ir embora para casa? Falar para você, meu amado, não faça isso, porque a tendência de você esfriar e ficar frio na fé, e você perder até por pouco a sua salvação. Eu creio que as pessoas perdem salvação, porque não alimentam a sua fé. Cuidado, de você não se tornar um religioso. Os religiosos não foram salvos no tempo de Jesus. Alguns foram, Nicodemos foi. Alguns foram, mas a maioria não foi. Fale comigo, eu não quero ser religioso. Eu quero ser usado nas mãos de Deus. Eu quero ser uma tocha na mão do Deus Altíssimo. Aleluia! Você tem fé para falar? Eu quero ser uma tocha na mão do meu Deus. Amém. É muito importante que você pegue essa palavra, assim como Pedro pegou essa palavra no começo. Jesus estava ali passando pela praia, começou a falar, pregar para as pessoas, pediu um barco emprestado, falou, daqui a pouquinho vem lá o barco de Pedro, e eles não tinham pegado nada. A noite inteira tinham pescado e não tinham tentado pescar e não tinham pegado um peixe sequer. E Deus fala assim, peraí, Deus não, Jesus fala para eles, lance para lá, lance para lá, lance para mais aquele lado a rede. Pedro falou aquilo que você falaria, Jesus, eu pesquei a noite inteira, eu sei pescar, e eu fiz tudo que eu podia fazer para pescar, mas não deu certo. Mas sabe, já que o Senhor está falando, eu vou ficar sobre a tua palavra. Talvez você não veja ainda, mas nós vamos ficar em cima dessa palavra, da palavra que vai ter uma grande colheita, ou então uma grande pescaria, muitos peixes para a glória de Deus. Uma outra coisa, Deus também falou com Noé. Noé, eu quero que você faça algumas coisas. Eu quero que você faça uma arca, porque eu vou acabar com a humanidade, e você vai colocar aí um par de cada bicho, de cada animal. E ele simplesmente não entendia nada, porque ele não sabia nem o que era chuva, mas ele foi obediente. Fez uma arca no meio de um lugar onde as pessoas eram terríveis, e lá muito tempo as pessoas ficaram gozando da cara dele sobre aquilo. Mas Deus falou para ele, faça, porque vai chover e eu vou encher a arca. E Deus está falando, amplia, porque eu vou trazer as pessoas. Interessante, amado, você devia se alegrar muito. Cada pessoa que se batiza é uma pessoa menos do inferno.
Cada pessoa que aceita Jesus como Salvador, de verdade, nunca mais ela vai morar no inferno, e ela vai morar no céu junto com você. E a coisa maravilhosa é que nunca mais ela vai ser a mesma pessoa, e você vai sentir tanta alegria de ganhar uma pessoa para Jesus. Quem já ganhou uma alma para Jesus aqui? Levante a mão. Quem nunca ganhou ninguém para Jesus aqui? Levante a mão. Tem algumas pessoas que estão levantando a mão. Quantos gostariam de ganhar muito mais pessoas para Jesus? Levante a mão. E eu também gostaria de falar. Não gostaria. Eu vou falar e você vai falar e as pessoas vão ouvir, porque o Espírito de Deus está falando. Você vai transbordar. Você vai transbordar. Você vai transbordar. Então o que me resta? Confiar nessa palavra e falar: Senhor, sobre essa palavra eu lançarei a rede. Sobre essa palavra nós lançaremos e faremos coisas aqui na igreja para realmente chegarmos mais perto das pessoas e ganharmos pessoas para o Senhor Jesus. Nunca vivemos um tempo desse. Nós vamos viver. Fala, Vera, será que você vai chegar lá? Eu estou com 67. Eu tenho certeza que eu ainda vou ver muita gente aqui. Muita gente que eu não conheço, que você não conhece, mas que o Espírito de Deus vai começar a trazer. E nós vamos fazer as coisas que daqui a pouquinho outros pastores vão falar, e você vai perceber a graça que Deus vai dar para você quando você estiver falando. Se você estiver no DPL pregando, a graça que o Espírito de Deus vai usar você, como Ele vai te usar para convencer o coração. Na verdade, você vai falar, Ele vai convencer o coração através da palavra que você falou. E você vai ser usado para a glória e honra do Senhor. E que mais vai acontecer? Você vai dar muitos frutos. Muitos frutos. Eu sou a videira verdadeira, Jesus disse. E vocês são os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim, esse vai dar muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Em João 15 está escrito isso. Eu e você vamos participar de uma parte da história que nós nunca vimos igual. Quantos creem nisso? Levante a mão. Eu sei, aleluia, um aleluia meu. Vamos lá. Quantos creem que Deus fará coisas grandes? Trará pessoas, converterá corações, em nome de Jesus, através da sua vida. Levante a mão aí, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Sobre o vale de ossos secos, o Senhor vai levantar pessoas, um exército poderoso, e vai trazer essas pessoas para a casa do Senhor, e elas vão trazer outras, e aquelas outras vão trazer outras, e todos nós vamos estar saqueando o inferno. Aleluia. Pastora, então Satanás não vai gostar. Eu vou falar uma coisa para você, ele já não gosta de você. Pode ficar tranquilo. Ele já detesta você. Que coisa boa. Porque se ele gostasse, você tinha que se preocupar. Se ele gostasse de você, você tinha que preocupar e começar a falar: meu Deus, preciso me converter. Agora você está passando por luta. Tem gente que se levanta contra você. Tem algumas coisas, pessoas que falam esquisito, que parece uma coisa assim, bem usada pelo diabo. Fica tranquila. É porque ele não gosta de você. Mas Deus ama você e falou: não temas porque eu sou contigo. O que ele falou para você? Não temas porque eu sou contigo. Vamos lá, Isaías 41:10. Enquanto isso, o pastor Fábio vem aqui. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Aleluia. Não, vamos ler juntos. 1, 2 e... Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E Ele vai usar a sua vida e a minha vida para fazer isso. Aleluia. Podemos aplaudir sim ao Senhor Jesus que está conosco. Por que você acha que a comunidade tem apenas um culto durante a semana,
na quinta-feira, que é o culto da oração? Por que você acha que nos dias úteis é apenas esse dia? E por que priorizamos essa reunião? Se não para termos comunhão com Deus, se não para nos aprofundarmos no relacionamento com Ele, se não para conhecê-lo mais e mais, se não para deixarmos o Espírito Santo nos transformar. Por que você acha que a igreja tem o café com Bíblia, nossa velha e boa escola bíblica, onde nós ensinamos e aprendemos a palavra de Deus, nos aprofundamos mais neste livro? Por que você acha que nós temos a nossa escola teológica? Para conhecermos mais o Senhor de todas as coisas, para entendermos mais quem Ele é, para nos relacionarmos. Por que você acha que a igreja mostra o quanto esse livro é importante? O quanto esse livro é precioso e valioso? Porque é nele que firmamos as nossas estacas, porque é nele que fundamentamos a nossa vida, mas acima de tudo, mais que tudo, é porque através desse livro, nós conhecemos a palavra viva, aquela de quem João falou no evangelho que leva o nome dele, capítulo 1, no princípio era a palavra. Jesus é a palavra, Ele é essa palavra viva, por isso que Ele é chamado Verbo. E quanto mais o conhecemos, quanto mais nos aprofundamos, mais firmeza temos, e aí quando transbordamos, ficamos firmes, nada nos abala, nada nos desvia, nada nos tira do caminho. Por que você acha? Para que fiquemos firmes, e também para que nós nos tornemos aquilo que Jesus é. Jesus é a palavra viva. Qual é o nome que nós ganhamos quando nos convertemos? Cristãos. E o que significa cristão? Cristo menor, um Jesusinho andando por aí, vivendo este livro. Por que você acha que a palavra de Deus é importante? Na verdade, ela se torna importante quando vira a nossa palavra, quando o que esse livro ensina é a minha vida, é o meu comportamento, são as minhas ações, as minhas reações, quando a verdade de Deus é a minha verdade. E aí então eu também sou palavra viva, andando por aí, fazendo diferença, abençoando vidas. Porque você acha que essa igreja não abre mão do conhecimento da verdade de Deus? Porque é fundamental para a sobrevivência da nossa fé, é fundamental para transbordarmos e ficarmos firmes e não nos perdermos, ficarmos firmes. Por isso temos a oração toda quinta-feira, por isso temos o café com Bíblia todo domingo pela manhã, por isso temos a escola teológica, para aquele que quer mergulhar um pouco mais, para aquele que tem mais sede,
para aquele que quer cada vez mais se assemelhar a Cristo, para aquele que quer ser verdadeiramente um cristão. Como pode ser um cristão e não amar a palavra? Como pode ser um cristão e não viver os princípios dela? Como pode ser um cristão e não andar como Cristo, o Verbo? Oh, amados, como teremos firmeza se não estivermos enraizados, encravados na rocha que é Cristo, a palavra viva? O maior capítulo da Bíblia fala de Jesus. Ele é a palavra. Quando o autor desse salmo, ele nem talvez pensasse: como eu amo a tua lei, nela medito de dia e de noite, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele está falando de Jesus. Jesus, que não é apenas luz para o nosso caminho, Ele é o caminho. Ele é o caminho, andai nele. Este livro, a oração, é para nos tornar semelhantes a Ele. E esta igreja não abre mão disso. Não abre mão dessa verdade. Você é esta igreja? Porque essa igreja não é esse prédio. Essa igreja não é a cadeira, nem este microfone. Essa igreja é viva. É uma igreja que se mexe, que cresce, que se estende. Essa é a palavra de Deus para esse ano. Essa igreja é você, não é? Ame-se aqui e queira conhecer eu conheço Ele através desse livro há 47 anos e eu não sei nada. Cada vez que eu me aproximo dele, eu vejo o quanto estou longe ainda. Nem toda a eternidade, penso eu, será suficiente para conhecê-lo. Mas eu quero. Quando você lê esse livro, às vezes palavras que você não entende direito, Jesus está ali também com você. Isso fala de mim, Ele me revela, Ele mostra quem eu sou. Entenda isso e queira se aprofundar e queira se firmar em nome de Jesus. A comunidade cristã Deus Presente nasceu com um propósito de realmente anunciar Jesus, e você faz parte. E lá em Romanos capítulo 10, verso 3 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Portanto, no 17, portanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós precisamos entender de que estamos vivendo nos últimos dias. E esses últimos dias, como diz lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, são dias trabalhosos.
são dias desafiadores. Mas Deus, Ele não está indiferente ao que a gente está vivendo nesses dias. Há uma promessa para os finais dos tempos, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então este Espírito já foi liberado sobre nós. E Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Uma das coisas que nós temos que entender de que para ampliar, estender, alongar e firmar, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis do vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos estar realmente revestidos desse poder. E nós observamos pela história, quando Jesus, Ele ressuscitou, os discípulos, quando Jesus foi crucificado, os discípulos ficaram apavorados, ficaram tão assim negativos, até no caminho de Emaús, eles começaram a lamentar do que tinha acontecido. Mas de repente, Jesus aparece ao lado daquelas pessoas e diz: olha, por que vocês estão assim, tão angustiados? Aí eles falam: não, mas olha, você não está sabendo o que aconteceu. E depois lá em Atos, Jesus vem e Ele sobe aos céus, e eles ficaram olhando para os céus. Porque estão olhando para cima, porque esse que subiu, esse também vai descer. E nós somos chamados então para pregar o Evangelho. E lembre-se, não existe meio termo. Ou quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. E nós somos chamados para cumprir a grande comissão. E é interessante porque em Marcos fala sobre pregar, e em Mateus 28 fala sobre discipular. Então nós precisamos fazer da igreja um organismo vivo. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos ajudar um ao outro. Mas ao mesmo tempo nós temos que esta unidade e esta comunhão tem que nos impulsionar a alcançar aqueles que não creram ainda. E que nós já fomos designados para isso. E nós estamos neste ano de 2025, levantando, ressuscitando uma estratégia muito importante. Quantas pessoas que estão na igreja e não têm relacionamento nenhum com o irmão? Quantas pessoas que entram e participam do culto e saem sem conhecer ninguém? Então nós queremos sim que o DPL seja uma marca, sabe, para nós como comunidade. Que você, como parte da comunidade, da nossa igreja, você também comece a ter como propósito fazer parte do DPL. DPL é Deus presente no lar. Nós queremos sim que toda a igreja, dentro do possível e sem pressão, sem opressão, mas nós queremos que você venha realmente suprir a necessidade do irmão que precisa de apoio. E o DPL também tem esta ênfase. Então todos nós somos convocados para participar do DPL. E como que eu posso fazer isso? Participando de uma reunião dessa. Você pode participar e você está ali, vai começar a se reunir entre 4, 5, 8 pessoas, e você vai ter com quem compartilhar as suas angústias, você vai ter condições de estender as mãos para o necessitado, você vai poder ter comunhão e você vai ter relacionamento. É impossível para um pastor querer cuidar de 200, 300, de 100, de 50. Mas a igreja é um organismo vivo. Então o DPL está sendo implantado ou ressuscitado com este propósito de gerar o quê? Apoio, cuidado dos irmãos, mas ao mesmo tempo ter esta intensidade, porque uma ovelha saudável, ela gera ovelha. Uma ovelha saudável, segura, convicta, é impossível nós estarmos cheios do Espírito Santo, com maturidade cristã, sem que
sejamos testemunhas, sem que alcancemos pessoas. E agora a estratégia do DPL é então que a gente tenha esta comunhão, mas que ao mesmo tempo esta comunhão nos impulsione a convidar os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos familiares para estar conosco em um ambiente onde se compartilha a vida, onde se traz reflexões a respeito do que tem sido pregado na igreja. Vai trazer então aquele momento para você desenvolver relacionamento. Então o DPL vai ser uma das bandeiras ou uma das estratégias bem intencionada, de maneira intencional na igreja. E mas eu não quero participar. Que pena, mas você tem que participar no sentido de que se você quer crescer, se você quer ser usado por Deus, mas eu só vou participar sem pregar, não tem problema. Tem quais as possibilidades de você participar? Primeiro, você pode ser um facilitador, não será um pregador no DPL, é um facilitador, porque a estrutura que estamos montando é que a reunião do DPL é um momento de comunhão e de reflexão, de trazer à lembrança o que foi pregado no domingo. Então ali nós vamos estar facilitando e conversando, o que você aprendeu, o que foi. Lógico, este facilitador vai ter direcionamento. Vai ter o vice-líder, quer dizer que vice-facilitador, que é aquele auxiliar que vai estar ali, que tem chamado para também cuidar de um outro grupo, ele vai estar junto para aprender a fazer. Mas tem o terceiro, que é ser um anfitrião. Anfitrião é você ceder a sua casa. Você fala, não, a minha casa, eu quero realmente que seja um ambiente, primeiro que o anfitrião, ele está abençoando diretamente os seus familiares. Ele já está criando uma oportunidade para que os seus familiares tenham aquele momento de uma maneira eficiente sendo cuidado. E então você, como anfitrião, você abre a porta. Carlos, qual é o tempo? O tempo que for necessário e o tempo que você puder manter a sua casa aberta. Sim, agora o DPL, ele vai funcionar ad eterno. Vai ser uma marca nossa. Mas de repente, eu abri a minha casa, passou-se, 3, 4, 5 meses, eu não tenho mais condições, do próprio grupo vai se perguntar, quem está disposto a abrir a sua casa? Então nós vamos ter uma dinâmica. Na sua casa, você vai abrir sim, pelo tempo, nós estamos sugerindo no mínimo 6 meses, mas lógico que cada caso será um caso. Então você, anfitrião, você está criando uma oportunidade para a sua família, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos, e o seu facilitador, o vice-líder, ele vai estar também ajudando você a divulgar o DPL. Então é essa estrutura, e nós vamos fazer o seu quê? Nós vamos estar treinando a igreja. Já estamos com uma equipe que foi treinada nesses últimos 2 meses. Já tem, todos os líderes e colíderes foram se reunir numa casa, já como um modelo. E nós já temos um número de obreiros preparados. E nós estamos precisando de quê? De mais casas. Estamos precisando de você dizer, não, eu vou fazer parte. E nós vamos ter uma estrutura na igreja, já no médio, quando estiver já funcionando, vai estar no nosso aplicativo o endereço. Ou como que você vai entrar no DPL, e você chegou na igreja, olha, eu queria fazer parte. Nós vamos ter tudo uma coisa organizada, para que você se envolva. E lógico que será por afinidade. E também alguns casos que você já conhece, você convida, mas alguns casos também será por localidade. Ou seja, se você tem lá no bairro, lá no Jataí, e não tem, você mora lá, mas frequenta aqui, tem um DPL que é do Itapeva, mas nós vamos estar gerando comunhão. E tudo isso está sendo organizado. Então, amados, este ano, realmente, o tema que foi
estabelecido para nós como igreja, nós vamos transbordar. Nós vamos alcançar pessoas. E olha, tem um detalhe. Deus pergunta para Isaías: a quem enviarei? Deus seleciona Jeremias. Todos eles que foram chamados deram desculpa. Isaías, ao contemplar a Deus, falou: não, eu sou pecador, moro com um povo pecador. Jeremias falou: eu sou uma criança. Gideão falou: não, vem cá, eu sou, olha, só sou um boiadeiro aqui. Todos deram desculpa, mas ao mesmo tempo, quando deram desculpa, dentro deles eles verbalizaram a sua fragilidade. Eles verbalizaram, falaram: olha, eu sou de família pequena, eu não sei falar, eu me sinto pecador. Mas eles, quando verbalizaram para Deus a fragilidade, Deus não ficou indiferente. Deus veio e manifestou da glória dele, e usou e levantou cada um deles, Moisés, Davi, enfim, todos. E você será o profeta, o evangelista, você será o pastor, você será o mestre que Deus vai levantar nesta geração. Então que você, meu amado, possa dizer: sim, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu sou tão fragilizado, mas Senhor, eu quero participar então, eu quero ir lá para aprender, eu quero estar junto, para depois, sim, na hora certa, eu vou estar recebendo graça para cumprir. Então, meus amados, nós queremos nesta noite realmente ter um tempo de oração. E você no final não, agora nós vamos foi preparado pelo pastor Sinésio um folhetinho bem detalhado dos nossos ministérios. Aqui explica, e tem o caminho da chegada para os novos. É um folhetinho que para você conhecer a nossa estrutura, a igreja que você pertence, para que você está sendo chamado. E pode ter certeza, todos nós recebemos um talento. 1, 2, 5. E o que você vai fazer com o seu talento? Você vai enterrar? E se você disser: não, eu não vou fazer nada, você tem pelo menos a possibilidade de colocar na sua agenda estar participando de um DPL. Sim, nos cultos. Mas você tem um talento, você pode ser alguém que vai estar estendendo as mãos, encorajando, levando a pessoa mais perto de Deus. E você pode ser um facilitador, você pode ser um anfitrião, você pode ser um co-líder. Vamos ficar de pé.